Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Vamos para mais um estudo, do livro de 1 Samuel. E agora no capítulo 8, 9 e 10, O capítulo 8, Samuel envelhece, os seus filhos não são como um pai, são corruptos, E o povo não quer os filhos de Samuel como juízes. E pedem a Samuel um rei. Samuel fica indignado e vai consultar o Senhor. E o Senhor diz a Samuel que o povo não está rejeitando, não é a ele, mas é a Deus, para que não se reine sobre eles. Lembrando lá atrás que Deus, quando tirou esse povo do Egito, libertou eles da escravidão, levou eles para o deserto, tratou com eles, mostrou milagres, maravilhas, deu a Constituição para eles, deu a tábua da lei e a sua Constituição para que esse povo fosse um povo separado, santo dele, e levasse a palavra de Deus e implantasse em todas as nações. Agora eles rejeitam, não é Samuel. Deus falou que é ele, para que não seja rei. E aí pedem Samuel um rei. E Deus ele fala qual que será o direito do rei que tiver que reinar sobre eles. Terá direito sobre as terras, sobre os bens, sobre os carros. Presta atenção nisso, é muito importante. E sobre os filhos deles, E vai botar os filhos dele para trabalho dele. E Samuel, ele referiu todas essas palavras ao povo. É interessante, quando o apóstolo Paulo escreve em Efésios 6,12, que o mundo é governado por principados, potestades, dominadores, contra as forças governado pelas forças espirituais do mal na região celestial. Essa palavra que Deus deu para o povo de Israel, ela serve hoje para o mundo. Porque o mundo hoje rejeita Deus como rei, colocou Satanás como rei, Jesus falou que aquele que você serve, esse será o seu pai. E o mundo hoje escolhe as trevas, o mal. Agora, o que é mais impressionante é que tudo isso que ele escreveu sobre o rei de Israel teria direito, o diabo também tem o direito. Hoje uma criança, quando ela deixa de ser criança, e ela peca consciente, o diabo toma a mente daquela pessoa e ela passa a ser dele. Você não vai precisar ensinar uma criança a pecar. Ela aprende sozinha. E quando ela cresce e peca consciente, ela morre espiritualmente e passa a ter como rei dela, Essa pessoa, que já não é uma criança mais, ela passa a ter como rei dela o diabo. E ele tem direito, olha aí, à mente dela, aos bens, a tudo. E pega essas pessoas e põe a serviço dele. Olha que coisa, como que o mundo espiritual é uma cópia, do físico. Então ali o povo de Israel pediu um rei e Deus vai dar um rei porque eles querem. E o mundo prefere as trevas do que a luz, então Deus permite que as trevas reinem. Você tem que entender isso. Porque muitas vezes a pessoa acusa injustamente Deus das coisas que acontecem. Se o Senhor é bom, por que isso aconteceu? Mas nós esquecemos que o mundo jaz no maligno por uma escolha. Adão escolheu desobedecer a Deus, e Adão é o pai de toda a humanidade. E a Bíblia diz que quando ele pecou, o pecado passou para todos também. Essa natureza adâmica, pecaminosa, ela leva a pessoa à desobediência, leva a pessoa à rebelião, à rebeldia. E essa pessoa troca, em vez de servir a Deus, serve às trevas. É interessante você ver uma pessoa que serve a Deus. Olha uma criança. Uma criança é pura de coração e Jesus falou: vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Uma criança não está nem aí se tem dinheiro ou não deixou de ter, ela não preocupa com o dia de amanhã. Um menino de 3 anos, 4 anos, ele não está nem aí para amanhã, se o pai tem ou não dinheiro, onde ele vai morar. Ele não guarda ódio, mágoa, rancor, porque a mente dele é governada por Deus. O coraçãozinho dele é governado por Deus. Mas quando ele peca consciente, ele escolhe outro rei. Ele deixa de ter esse coração puro, ter essa mente pura, e passa a ser dominado pelo diabo e por sua carne. E o diabo tem esse direito legal.
É interessante em Jó capítulo 1, verso 6, né, que o diabo, 6, 7, 8, ele pergunta, Deus pergunta de onde vens, ele fala de rodear a terra. Você tem que entender, a terra escolheu ele como rei. O que o diabo está falando para Deus é: eu venho do meu reino. E Deus diz: você vê lá no seu reino um servo meu, Jó, ou seja, Jó escolheu servir a Deus. Agora, os filhos de Jó davam banquetes, festas. A mente dos filhos de Jó estavam dominadas já. Resumindo, o filho de um homem de Deus não quer dizer necessariamente que ele vai ser de Deus, porque ele tem um arbítrio de escolha, o direito de escolha. Como esse povo escolheu outro rei, todos nós temos o direito de escolher o rei que quisermos, né? Aqui no mundo físico, né? Quem escolher um governante ímpio, o povo vai gemer, né? Hoje no Brasil nós estamos passando essa situação de escolha. E olha que nem é tanta escolha assim, né? Mas Deus permitiu, porque o mundo jaz no maligno. Porque os eleitores do que está aí hoje no poder só estão dentro da urna. Você não vê na rua, você não vê em passeata, em manifestação. E ele tem direito, olha só, está detonando o Brasil, comendo todas as nossas conquistas, tudo aquilo de bom está sendo destruído. E com a permissão de Deus, porque cada um vai ter o governo que merece. E o povo de Israel agora vai escolher Saul. Então Deus deixou bem claro, esse é o direito. É esse direito, esse direito, esse direito. E agora a preocupação: terá direito sobre os seus filhos. Olha só. O mundo é governado, principado, potestade, dominador. A minha mãe, quando na ignorância dela, me consagrou a Judas Tadeu. Hoje minha mãe é crente, graças a Deus, há muitos anos, já leu Bíblia mais de 20 vezes. Mas, quando o berço católico, né, romano, minha mãe me consagrou à igreja de Judas Tadeu. Enquanto eu era criança, aquele Judas Tadeu, que na realidade não é Judas coisa nenhuma, na Umbanda tem outro nome, no Candomblé tem outro nome, é uma entidade. E quando eu tive consciência de pecado, pequei consciente, aquela entidade tomou posse daquilo que é dele, passou a ser meu rei. Passou a ter domínio sobre a minha mente, a minha vida, e trouxe consequências sobre a minha vida. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu troquei de rei. Eu agora troquei de pai. Eu tenho um só pai, o Deus de Israel, um só Senhor, Jesus Cristo, e um só guia, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que em Colossenses 1,13 que Jesus me libertou do império das trevas, né, e me conduziu para o reino do Filho do seu amor, no qual eu tenho a redenção. Eu sou livre, eu troquei de dono. Hoje, quem reina sobre a minha vida é Jesus Cristo. E se você tem filhos, quem reina sobre os seus filhos é Jesus Cristo, se você entregou a vida para Ele. Lógico que seus filhos terão direito de escolha também. Poderão escolher as trevas, mas há uma bênção prometida sobre eles em Êxodo capítulo 20, né? Verso 4, 5, né? Que Deus vai abençoar até a 1000ª geração daqueles que o amam. É interessante o mundo físico, a história de Israel com o mundo espiritual. Então, em 1 João capítulo 5, 22, se eu não me engano, diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus falou: aí vem o príncipe desse mundo, ele nada tem a mim. Deus podia eliminar o diabo, acabar, não existe duas forças no universo, Deus é a força. Ele podia eliminar o diabo, mas ele não faz. É igual aí em Israel, por que ele não faz? Porque o povo escolheu. Então você vai ter, cada um vai ter o rei que merece. Presta atenção em como que funciona o mundo espiritual. Rejeitar aquele juiz foi rejeitar a Deus. Rejeitar Samuel foi rejeitar a Deus. E Deus agora vai dar um rei para eles, né? E é interessante a história de Saul. Saul está indo atrás das jumentas do seu pai e resolve consultar o homem de Deus. E a palavra é interessante, porque todo mundo pensa que Samuel é um profeta. Na realidade, em 1 Samuel 8, 18 e 19,
Saul vai chegar para ele, para Samuel, e falar: mostra-me onde é a casa do vidente. Samuel vai falar: eu sou o vidente. Olha, ele não diz eu sou o profeta. Ele diz: eu sou o vidente. Né? E Deus revela a Samuel que esse é o homem que será rei sobre Israel. Né? E ali no verso 19 ele fala: eu sou o vidente, eu vou revelar para você. E agora Deus manda Samuel ungir Saul, rei de Israel. Né? E no capítulo 10 ele toma um vaso de azeite e derrama sobre a cabeça de Saul. O azeite, né? A palavra Cristo, cristão, ungido, é aquele que tem o azeite, que tem o óleo. E o óleo, nós sabemos, ele serve para acender a luz, né? Lá no tabernáculo, o candelabro, ele era cheio de óleo e não podia ficar apagado. Era o único objeto, né? O candelabro e o altar de sacrifício. Fogo tinha que queimar ardentemente no altar sempre. E o candelabro nunca poderia ser apagado. Sempre tinha que ter o óleo. Quando Samuel unge Saul com óleo, em 1 Samuel 10:10 diz que o Espírito do Senhor se apossa dele, toma posse e ele começa a profetizar. E é interessante que ele fala que que ele vai ser mudado em outro homem. E Deus troca o coração dele. Olha que coisa. Quando o Espírito Santo entra nele, Deus troca e muda ele em outro homem. Quando você entregou a sua vida para Jesus, Deus mudou você e você é nova criatura nele. A Bíblia diz que todos que receberam, 1 João 1,12, receberam poder para serem feitos filhos de Deus. Você troca de dono, você troca de rei, e você agora passa a ser filho de Deus. Então, aquele homem tem um chamado para reinar e nós temos também um chamado para reinar. Nós temos o Espírito. Né? E Samuel pega, unge Saul. Saul ele vai profetizar, né? E vai caminhar no meio dos profetas. Antes disso ele reuniu o povo, né? Falou com o povo. E agora Saul é ungido rei de Israel. Alguns aceitam, outros não aceitam. Né? Você vai terminar o capítulo 10 falando que homens de Belial não aceitaram Saul como rei. Na nossa vida também, muitas pessoas não aceitam a nossa conversão. Não aceitam que Deus mudou o nosso coração e nos transformou num novo homem. Eu quero dizer que o seu chamado é ser um príncipe, reinar com Cristo hoje aqui na terra e reinar no céu. Você vai ver que o que Saul vai fazer é o que nós não devemos fazer, porque Deus vai rejeitar ele. Deus vai rejeitar ele. Mas se Deus sabe todas as coisas, por que Deus permitiu? Porque Deus, as pessoas que dizem que uma pessoa não tem arbítrio, é mentira. 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 Se fosse assim, Saul era obrigado a ser conforme Deus mandou, mas não é. Deus dá para ele o arbítrio e ele erra grave. E ele vai rodar. Você vai ver que o Espírito de Deus vai sair dele e um demônio vai entrar no lugar com a permissão de Deus. Nós vamos ver mais na frente. Então preste atenção na palavra de Deus, porque Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí diz, você vai ser ungido, o Senhor mudará o seu coração, e ele começou a profetizar. Pensa nisso. O dia que você entregou a sua mão, levantou a sua mão para Jesus, entregou a sua vida, Deus te transformou numa nova criatura. Te deu uma nova chance, uma nova caminhada, perdoou os seus pecados. Agora você é ungido de Deus. Voltando lá no tabernáculo, né? O óleo dentro do candelabro que acendia a luz. E o que vai acender a luz na sua vida, a presença de Deus, o poder de Deus, é quando você tem óleo. Você já ouviu a parábola das 10 virgens, que elas não tinham óleo quando Jesus voltou?
Umas eram prudentes, né? E tinham óleo, as outras não tinham mais, ou seja, a luz, todas estavam com a luz apagada. Só que a que tinha óleo, a luz permaneceu acesa, né? Elas dormiram, cochilaram, e aí o óleo acabou. Mas umas tinham óleo de reserva, outra não. O óleo é quando você espreme a sua carne, é quando você abre mão do seu eu, é quando você fala: Deus, eu não vou mentir mais. Deus, eu não quero ter essa vida mais. Eu recuso a ser assim. E você jejua e luta contra a sua carne. Luta contra o seu eu e muda. Isso é óleo, é espremer, é abrir mão daquilo que você gosta em prol de Jesus, né? Eu não acredito numa pessoa que diz que encontrou Jesus e não mudou nada. Você está vendo aí, ó? Quando Saul foi ungido, o Espírito Santo tomou conta dele, Deus transformou ele num outro homem. Mas não tirou o arbítrio dele, pensa nisso. Esse homem vai rodar, mesmo com o Espírito Santo, porque o arbítrio está nele, o direito de pecar continua. Cabia a Saul dominar ele, não dominou. Deus falou lá no começo, lá no Éden, lá para Caim: o pecado está à porta do teu coração, cabe a ti dominá-lo, você tem que dominar. Não é Deus que vai dominar, ele já te deu poder para dominar. A sua carne gosta de tudo que é errado. E ela tem que ir para a cruz. Isso é óleo. E quando você faz isso, você acende a luz do Espírito. Então, o derramar o óleo na cabeça do Saul tipifica que o óleo na nossa vida vem quando somos exprimidos hoje. Não é virando o óleo na minha cabeça no altar que vai me fazer um ungido de Deus. Ser cheio do Espírito não é sair por aí orando em língua, sem traduzir nada, alto, com palavras que ninguém entende coisa nenhuma, porque se você orar em língua, a Bíblia ordena que você traduza, se você orar alto. Ser cheio do Espírito é quando você para de ser pilantra, quando você para de mentir, quando você para de se agradar das coisas do mundo e tem um coração voltado para Deus e é guiado pelo Espírito de Deus. Aí você é cheio do Espírito. Quando você leva desaforo para casa, porque você é cristão, quando você, mesmo certo, você pede perdão para outra pessoa que está errada, que te ofendeu, você pede perdão porque você é um cristão, para não alimentar um ódio, uma amargura. Ser cheio do Espírito é receber dom, e o maior dos dons que se recebe é o amor. Você para de amar as coisas, de se envolver demais com as coisas desse mundo, e mira no reino de Deus, e você começa a amar pessoas. Pensa nisso. Sem óleo não tem lâmpada acesa. Sem lâmpada acesa não tem Deus. Aquelas virgens não tinham óleo mais. Jesus voltou, pegou sem óleo, rodou. Em Efésios 4:30, você não deve entristecer o Espírito. Entristecer o Espírito e andar na carne, ele vai embora, a luz apaga. Em 1 Tessalonicenses 5:19, Paulo diz: não apague, não extingais o Espírito. Saul então agora está profetizando, vai ser ungido rei. Mas Deus não tira o arbítrio dele, nem o nosso arbítrio. Você foi escolhido para dar certo. Mas às vezes uma Netflix, uma cervejinha, um momento de prazer com a pulada de cerca com outra mulher, um adultério com seus olhos, né, vai apagar a sua luz. E você, mesmo noiva, né, Jesus volta, sua luz está apagada, fica para trás. Pensa nisso, que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado, te livre de todo mal. Lembrando que os principados potestades que estão reinando hoje serão destituídos, todos eles serão destituídos, serão julgados e serão lançados no lago de fogo. Isso aí não é para sempre, não. Porque quem reina na sua vida não é isso mais. Nós não somos cidadão desse mundo e temos poder para destruir esse império. Poder que está dentro de nós, assim como Saul foi cheio do Espírito para vencer os filisteus. Como Sansão foi cheio, você também é.
para destruir o império das trevas, os inimigos que assolam a sua família, os inimigos que assolam o nosso país hoje. Quem tem autoridade para mudar o que está acontecendo hoje no Brasil é a igreja. E não é só no voto, você deve votar direito. Se você vota num partido que apoia o aborto, você é conivente com isso, você vai ser julgado. Cada criança que for morta, porque você votou e elegeu, você vai levar o sangue dela. Você tem que aprender a votar. E votar em qualquer partido. Esquece pessoas. Qualquer partido que apoia pautas que Deus abomina e você votar nele, você é cúmplice das suas más obras. Mas esse reinado físico reflete o reinado espiritual. Do reinado espiritual você já está liberto. Você é cidadão do céu, você tem poder. Agora aqui na terra, enquanto nós estamos aqui, temos que orar e votar corretamente. Então, o povo escolheu o rei, falou, nós queremos um rei. Deus falou, então vocês estão me rejeitando, fica com ele. Fica. Hoje tem crente que já rejeitou Deus, igual o povo de Israel. E quem está reinando sobre a vida dele de novo é o diabo. Porque ele rejeita o governo de Deus. Eu quero dizer, Deus não te proíbe de nada, Ele te liberta. Ele te dá a vitória, Ele te liberta de tudo. Mas não, eu não quero. Deus me libertou, mas eu não quero abrir mão. A Bíblia não diz que não pode. A Bíblia não fala. A Bíblia fala que não pode embriagar, beber pode. Pode. Pois João Batista não podia beber nada, Samuel nem Sansão. Por quê, hein? Porque nele estava o Espírito. Você tem que pensar. O mesmo Espírito que estava nele está em você hoje. Né? Escolheram um rei, rejeitaram Deus, e agora esse rei tem domínio sobre os filhos, sobre os bens, sobre a fazenda. O diabo hoje tem domínio sobre a terra, menos sobre a sua vida, menos sobre os seus bens, menos sobre os seus filhos, porque você escolheu outro rei. Mas quem não escolheu, o mundo inteiro jaz no maligno. Você é um instrumento de Deus, é o libertador de Deus, é o Samuel de Deus, usado para tirar as pessoas da escravidão do inimigo. Pensa nisso. Deus te abençoe e te guarde.